Vamos? Ainda bom dia. Ainda bom dia a todo mundo. Hoje o nosso convidado, desde as 8h30, mas tudo bem, porque ele pode. Ele é hábil demais, é poderoso, é um homem experiente. Nosso convidado hoje é o deputado Wilson Santos, um dos tucanos mais leais que eu já vi na minha vida ao governador Pedro Táxi. Nós havíamos marcado já com o assessor dele, uma figuraça, o Abdala, que está aqui conosco, mas às 8h30 não teve, ele estava no compromisso, remarcamos, mas enfim, nós prometemos que estaríamos hoje conversando aqui com o deputado Wilson Santos e vamos fazer isso. Se você quiser fazer as suas perguntas pelo Facebook, por favor, aproveite que ele é um homem, além de habilidoso e experiente, é um dos mais sagazes que eu já conheci na minha vida. Bom dia. Bom dia, Marisa. Mil desculpas a você que está aí desde as 8h30 e vamos direto ao assunto. Olha, a gente conversava naquele minutinho antes de começarmos a live, de que eu já escutei isso há 4 anos, quando o Pedro Táxi foi candidato ao governo, que da boca do Piveta, que hoje é o vice de Mauro Mendes, opositor, um dos ex-apoiadores de Táxi, que numa conversa dentro de um hotel em Cuiabá, ele disse: Marisa, o governador Pedro Táxi ele vai ganhar, ele vai repassar a história e vai colocar o nome dele na história. E eu perguntei isso para o Wilson, falei: Wilson, você hoje faz isso que o Piveta fez e hoje o Piveta é um homem magoado. Você se arrepende ou você teme arrepender de se posicionar, de ser um defensor de carteirinha, defensor mor do governador Pedro Táxi? Não, eu não temo e nem tenho medo de arrepender-se. Não. Por quê? Porque, diferentemente, eu sou professor de história. E aí eu alio essa característica à minha vivência política. Eu convivi com Ulisses Guimarães, eu convivi com Leonel Brizola, Com Dante de Oliveira. eu conheci Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, e eu sou discípulo de 2 águias políticas, Oswaldo Sobrinho e Dante de Oliveira. Convivi com Antero, com Gilson de Barros. Meu primeiro voto foi em Padre Pombo. Então, há um ditado na história que diz: quem olha para trás corre o risco de perder um olho. Quem não olha, com certeza, perderá os 2 olhos. Então, isso justifica a frase que Táxi teria feito um governo olhando pelo retrovisor? Táxi é oriundo de uma família pobre materialmente, uma professora primária e de um pequeno agricultor familiar, família muito modesta patrimonialmente, mas que sempre teve um coeficiente de inteligência muitíssimo acima da média e acabou, pela sua inteligência, indo para o Ministério Público, procurador, pela sua inteligência muito elevada, ele acabou tendo vários desconfortos durante a sua vida educacional, teve vários problemas em escolas de 1º grau, de 2º grau, que o professor chegava com a matéria e já sabia. Como eu já sabia, então ele ficava cutucando um, beliscando outro, contando piada e tal. Então, tem cara de ter sido meio assim, não, a gente procura estudar as pessoas, né, mais um pouquinho, né? Então, ele tem um coeficiente de inteligência muito acima da média dos governadores de Mato Grosso. Hiperativo, não dorme nunca, tem traços de genialidade, uma memória que eu nunca vi em nenhum homem público e que acabou passando em tudo quanto é concurso que fez. Passou para procurador do Estado de São Paulo, passou para juiz de direito e optou por ser procurador federal. Como procurador, profissionalmente, ele colocou essa hiperatividade, essa genialidade e virou o que virou. Trabalhou na prisão do senador Jader Barbalho, quando estava em Tocantins.
participou do júri e ajudou a condenar o deputado federal Ildebrando Pascoal no Acre, e quando chegou aqui em Mato Grosso, trabalhou no desmonte Da Arca de Noé, né? da Arca de Noé, do Arcanjo, enfim. E isso projetou. A sociedade saturada do político tradicional acabou elegendo rapidamente senador da República. E como senador... Ele tinha um mote de anticorrupção muito interessante. Muito forte, né? e continua. E como senador, ele acabou sendo eleito lá um dos 5, dos 6 melhores senadores do Brasil. Isso o viabilizou para o governo do Estado. E ganhou a eleição no primeiro turno. Quando chega ao governo do Estado, ele depara com duas situações. Uma, herdar um governo do maior corrupto de todos os tempos de Mato Grosso, do Silval, e isso tudo feito meia-culpa, isso tudo assumido em delações ao Ministério Público Federal, à Justiça. O Silval assumiu que desviou mais ou menos R$1 bilhão. Então você imagina um Estado que só tem 1% de capacidade de investimento próprio, 99% da sua arrecadação está comprometida, ainda herdar no mínimo R$1 bilhão a menos do que deveria ter em caixa. Então veja o tamanho do buraco que o Pedro herdou. Segundo, o mandato dele coincide com o período de maior queda do PIB nacional. Desde 1889, quando houve a proclamação da República, já há indicadores sobre a produção interna bruta do Brasil. Nesses 128 anos de República, Marisa, a maior queda que o PIB teve foi 2,2% de 1930 a 31, porque o Brasil vivenciou aquelas consequências da quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. A maior queda que o PIB teve foi 2,2%. Quando chega em 2015, primeiro ano do Pedro, 3,8% de queda. 2016, segundo ano do Pedro, 3,6%. Isso aqui, sobrepondo, dá 8% do PIB. Isso aqui quer dizer, tiraram 400 bilhões de reais da economia brasileira em 2 anos. Tudo bem. Então, esses dois fatores sucederam, o buraco deixado, a herança maldita do Silval, que além disso deixou armadilhas, como as leis salariais, armadilhas, certo? E mais a profunda crise econômico-financeira que o país vive nos últimos 4 anos, isso fez com que ele tivesse que fazer um rearranjo de tudo aquilo que ele pensava. Tá, como a gente tem, você tem compromisso e a gente vamos fazer um bate-bola? Olha uma só. meia hora aqui. Ah, que coisa boa. É assim, você está falando do compromisso de um homem, de um Silval, numa delação, Sim. numa meia-culpa. Tá. Como que você, e aí não estou dizendo da participação. Esquerda, Lula, acho que todo um momento na vida todo mundo foi Lulinha, paisão. E aí de tanto você escutar, você acaba reconstruindo um processo na sua cabeça de que ele nunca sabia de nada do que acontecia na antessala dele. O Detran tinha um esquema sim no governo Silval, mas um esquema que foi continuado pelo braço direito dele, que era o primo dele, que foi secretário-chefe da Casa Civil, que era o Paulo Tax. E ele também não sabia. A Casa Guimarães, que de 2011 até 2018, chegou a levar... 2011, mas continuou até 2018. Sim. Levou acho que uns 37, 38 milhões do governo do estado, só no governo Tax. Ela levou 14 a 17 milhões. Por quê? Também na antessala, né? Aí fala-se das delações de Maluf e Perninho. Não é coisa demais para um homem de visão rápida, de respostas rápidas, com todo esse processo de um mote de anticorrupção, não ter parado isso, Wilson? Bom, vamos lá. Você está falando aí de uma soma de 45 milhões de roubo. Vamos supor que houve, vamos supor. Vamos não estou falando, claro, estamos passando... Está sendo julgado. Vamos supor que houve, de fato, um desvio de 30 milhões no Detran. Vamos considerar a verdade. Depois, Casa Guimarães, 14 milhões, que eu não acredito. Não, 14 só em um, né? Não, gestão táxi, está falando de gestão táxi, 14. 37 em todos. Isso. E no caso da Rêmora, vamos colocar mais 1 milhão.
E foram 56, segundo o Ministério Público. Não vamos passar daquilo que você teve o privilégio de ver, mas aquilo que a Justiça denunciou. Tá, vamos lá. Então, 30 do Detran, 14 da Casa Guimarães, 1 da Rêmora. 56 da Rêmora. Tá. Bom, da Rêmora eu até trouxe aqui que eu fiz um desafio à deputada Janaína, que eu renunciaria e quero manter hoje, dia 31 de dezembro, o desafio de pé. Eu renuncio em 24 horas do meu mandato, aqui no site Revista Única, se ela e você, Marisa, provarem que houve um desvio de 56 milhões. Eu sou jornalista, Wilson. Eu sou a pessoa que, na verdade... Foi boa essa saída sua, essa escapatória, foi boa. Eu respondo às denúncias feitas. Se o Ministério... Não, mas é verdade ou não? É mentira, Marisa. Não. É mentira deslavada. Eu estou pondo o meu mandato 11 horas e 18... Mas você tinha meio que dar uma escapadinha. Não, 11 horas e 18 minutos, estou olhando ali. Eu renuncio em 24 horas. Eu renuncio em 24 horas, está aqui a Marisa Batalha. Essa é a primeira matéria, viu, gente? Se ela provar, daqui a pouquinho eu vou pôr a fala aqui do promotor de justiça, que houve um desvio de... Marisa, houve de 1 milhão. O governo Pedro foi extremamente ineficiente quando o assunto é comunicação. Deixou arrastar uma mentira deslavada como essa, e você é uma profissional brilhante, tem mais de 30 anos de comunicação, está repetindo algo mentiroso. Não houve, nunca houve na gestão Permínio, Tax, Rêmora, desvio de 56 milhões. Então, agora você vai me permitir. Tá. Posso tirar? Mas tira o 1 milhão de fora? Tá. Vamos sim. Só vamos porque é importante fazer um milhão. desafio, né? Então, faltam quando que um deputado estadual renunciou desse estado por causa de uma questão? Bacana. Então, do 1 milhão está faltando uns 9 milhões de caixa 2? Da delação do Alain Maluf e do Permínio? A delação do Alain Maluf, não chegar lá, calma, vamos por vez. Eu já quero... Quero só colocar aqui, tá? Aqui, nós vamos colocar aqui ao vivo no site O Livre, que é um parceiro de vocês aí, uma entrevista do Augusto Nunes e do Eduardo Marrum, ambos entrevistando o promotor de justiça Marco Aurélio Castro, que foi quem coordenava o GAECO à época e quem coordenou as 3 etapas da Rêmora. Vamos ver o que ele fala. Obviamente que seria de 56 milhões se todas as obras começassem do começo ao fim e terminassem, porque todas as obras englobavam um montante de 56 milhões. Mas o dano não foi nem perto disso, porque com 3 ou 4 obras em andamento nós soltamos a operação na rua. Bacana. Perfeito, então, Zaru, a aposta está de pé. A aposta está de pé com a deputada Janaína. Com a Janaína, isso aí. Esse é um problema ela não quer renunciar, Mas ela nunca falou. Ela gostou. Na verdade, já que nós estamos retomando, eu assisti muito bem esse dia. Ela disse, eu não renuncio, deputado, porque o meu mandato é de 40... Então não coloca na boca eu falei a verdade. Porque ela disse... Os 48 mil votos que eu tive é dos meus eleitores. Mas eu renuncio. Ótimo. Eu renuncio. Que bom que foi o único news que está falando. Agora, 11h20, amanhã às 11h20 eu vou te ligar. Tá, mas o senhor está fazendo para saber se ela provou que houve desvio de 56 milhões. Agora, você é uma profissional invejável, você poderia ir até o promotor Marco Aurélio Castro hoje. Wilson. Tira a prova com quem coordenou as operações. Olha, a história de que você colocou e o respeito que eu tenho por você já me deixa fazer uma bela matéria. Tem uma redação. Que nenhum veículo fez isso. Nenhum fez isso. Ótimo. Quer dizer, a única vai tirar limpo agora, vai pôr um pouco, vai ser o árbitro da questão. O Wilson Janaína Wilson vai ser a única. Daqui a 2, 3 horas você resolveu isso. Você está discutindo. Aí você vai dizer, Wilson, você renunciou ou não? A deputada Janaína, você está fazendo uma discussão com a deputada Janaína, mas vamos na entrelinhas. Você acha que se fosse 1 milhão, estava tudo bem ele ter roubado? Se fosse 1 centavo, estava errado. Então, e os 10 milhões que a Alain Maluf, da delação dele do Permínio, de um caixa 2 de 2014, que o táxi entraria para a história. Isso aí está sendo analisado ainda. Não.
Você está sendo analisado. Uai, está sendo analisado, mas foi homologado ou foi aceito Nem- pela procuradoria? Você acha que o Silval, na delação dele, tudo que ele falou foi verdade? Você acha que todos os delatores só falaram verdade? Eu acho que Você acha que os a delatores não eu acredito aproveitam na o momento justiça. também para Eu sou a mulher que mais acredita na justiça do mundo. Acho que, na verdade, uma delação jamais seria aceita se não fosse documentada. E por que o Joel então foi para a cadeia? O Silval pode perder Isso a delação. chama-se lacunas da lei, que eu acho que, aliás, o Silval vive muito bem dela. Marisa, Silval vive muito bem dela. Marisa, Não, olha só. Eu tem muita acredito coisa na que o Silval justiça, mentiu acredito. e omitiu. Sim. E não quer dizer que tudo que o Alain, porque o Alain já depôs de Ministério Público, já houve julgamento, Inclusive, quando foi doutora condenado. Você viu Por que que ele não sim, apresentou essas informações para se defender? Ele esperou ser condenado a 11 anos para depois Diga apresentar por quê? provas. E eu estou falando isso de uma pessoa que como eu falo, que me causou profunda admiração, que foi quando eu fiz entrevista com a doutora Selma, hoje candidata ao Senado, inclusive pela sua coligação, que é a coligação com o táxi, que disse que não tinha, que o Maluf não tinha falado sobre os 10 milhões do Caixa 2 e sobre a participação do táxi, e tem vídeo, como você me mostrou agora, é sobre isso. Então, olha só, a posição do jornalista não é de acusar, e eu não posso fazer isso, claro. até porque eu nunca me furtei de falar que eu votei no táxi, como senador e como governador, né? Então, jamais posso fazer isso. O que o senhor está fazendo com a deputada, eu acho que inclusive está ganhando muito voto para os dois lados. Né? Eu acho que é um Mas jogo. não é essa a intenção. É um jogo bem combinado. Não é essa a intenção. Que no final vai ficar até muito bacana. Marisa, sabe por que eu fiz isso? Por quê? Você sabe que eu a respeito. Mas quem implodiu a CPI dela se implodiu. Eu vi você chegar aqui com meu amigo Domingos Sávio Savinho. E você sabe que eu era amigo do Savinho. Eu fui capa da primeira edição da Folha do Estado. Eu fui bem antes. Quando denunciei o governo Jaime também. Campos e também montei uma CPI na Assembleia para apurar a venda de urucum. Eu fui capa da primeira edição do jornal Folha do Estado, até diziam que eu era sócio do Savinho. Eu vim aqui pelo Jornal do Dia. Eu vim aqui buscar minha parte da sociedade, sabe? Que eu era dono do backbone, era dono de tudo em Cuiabá. E assim Era mesmo? Nunca fui, coitado, quebrado. Mas, professor, então, professor jornalista. Você é uma das mais respeitadas profissionais deste país no assunto comunicação. E por que eu cheguei ao ponto? Eu nunca fiz uma aposta dessa na minha vida profissional, na minha vida de homem público. Eu nunca fiz isso na Câmara Municipal, que era mais jovem, que eu era mais intrépido. Nunca fiz isso. Não fiz na Câmara Federal, não fiz como prefeito. Por que eu fiz agora? Porque é o limite. É o limite. Quando eu chego aqui no dia 31 de agosto de 2018, de uma operação que explodiu em 2016, quer dizer, mais de 24 meses depois da Operação Rembra, você com o nível de informação que você tem, com as fontes privilegiadas que você tem, você ainda ter dúvida em relação aos 56 milhões, eu só podia, para chamar atenção, fazer uma aposta com minha colega. Olha só, tirando todas as dúvidas, quando o senhor faz essa aposta e coloca tudo dentro, ainda digo, não sei se é um jogo combinado, mas é um jogo mas é um jogo muito bom para vocês dois. Porque vocês. Não sei, tenho minhas dúvidas. Vocês estão hoje Não como sei. uma holofote. Ela é uma mulher empoderada e ela é uma mulher empoderada e eu sou um homem habilidoso. É um galinho da lixeira aí do Mas baú. 1 milhão ou 56, tirando a sua aposta, é roubo. Sim. R$1 ou 30 milhões do Detran com o primo dele é roubo. Sim. Né? Vamos chegar lá, deixa eu chegar né? lá. Então, só para fechar aqui. Mas não me fale de A número. Rembra, tá? Só para fechar a Rembra. Porque aí é um jogo com a deputada. Não, primeiro, 1 milhão ou 56 milhões é roubo. É roubo. 56 milhões. É muito ou roubo. então dissesse, não foi 56, foi 1 milhão. Ela só repassou o que o Ministério Público Não, passou. está aqui o Ministério Público, fala. Mas o Gaeco foi na rua e deu uma entrevista coletiva. O Gaeco estava investigando um provável rombo de 56 milhões, como também está investigando um provável rombo de 30. Não quer dizer que vai chegar Na verdade, a 30. 30 até numa primeira. Tá bom, vamos lá. Agora, o outro item, Casa Guimarães. Eu também
conheço há pouco tempo Casa Guimarães. Nós todos tomamos susto, inclusive É pelas uma pessoas. ONG, e eu lamento com uma Elas ONG, pensam- gente na área daqui, de cultura, gente nossa, família nossa, É. gente que veio de longe, fixou residência aqui, não foi buscar emprego público, foi para o mercado batalhar, não tem 13º, tem que se virar, disputar mercado. Eu lamento. Não, e isso é um problema, inclusive, das pessoas que vivem hoje de cultura. Eu lamento que a Casa Guimarães esteja passando por esse momento e torço para que ela possa provar a sua inocência. Eu torço para que apresente documentos, porque eu conheço esse pessoal, trabalhador, lá na Salgadeira, esse pessoal nos ajudou lá. Eu peguei essa menina lá, a Abdala, 1h da manhã comigo trabalhando. Eu sou homem. Ela estava comigo a 1h da manhã, montando as coisas lá. Sábado, domingo, não tinha dia para nós terminarmos a Salgadeira. Então eu torço para que ela possa... Evidentemente a justiça dá às isso, pessoas que são acusadas, o direito da defesa. Em relação a Paulo Tax, a lei tem que ser cumprida. Houve um tempo em que os soberanos, que instalavam as monarquias, Ninguém está acima da lei. Pronto, ponto final, eles estavam acima da lei, determinavam quem morria, quem nascia, quem continuava. Hoje não. Com João Sem Terra, lá em 1215, dando a primeira Constituição a um país, a Inglaterra, a lei passou a estar acima. Então, Paulo Tax, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique e Wilson Santos, está todo mundo abaixo da lei. Doa quem doer. Se o Paulo errou, que ele tem o direito de se defender. E se for condenado, que cumpra a pena da lei. Eu tenho certeza que o Pedro jamais vai dar pedir ao desembargador. Livra meu primo, desembargador, absolve. Ele não é o perfil. Ele vai respeitar a lei. Nós estamos discutindo uma antessala, não estamos discutindo táxi. Eu acho que ninguém. Ontem o debate, que foi a primeira rodada de debate na TV, na Vila Real, que foi muito interessante, você pôde observar isso. Gostou? Teve uma coisa que eu achei muito decente. Foi civilizado. Na verdade, para um homem que está com milhões de denúncia, como as delações, ele estava tranquilo, como estava o táxi. Você viu. Mas ali. milhões de denúncias, o que é isso? Milhões de denúncias são assim, olha, quando você como junta essa tudo, aqui, 56 milhões. Deixa eu te falar uma coisa, você está brincando com a história. Isso aqui é tipo de denúncia. Você está brincando com a história. R$1 milhão ou R$1 ou 50 milhões Não, mas vocês consolidaram 56 milhões. Não, quem consolidou. Por que você não falou o que é a verdade que o promotor repetiu? Isso aí é o Gael. Olha, estamos aqui e estamos colocando. Quer dizer, quando não interessa ao táxi, você repete 56. E quando você tem uma declaração há 2 anos do chefe das operações que foi longe disso, isso não é divulgado? Isso não é desonestidade? Isso é o quê? Nós temos que perguntar ao Gaeco, inclusive... Vocês estão 2 anos atrasados. Mas o Gaeco tem dito isso. Então a gente vai perguntar hoje ao Gaeco, não é? E que é bacana. Mas a discussão não é dos 50 milhões. Certo. É isso que eu estou falando com o deputado. O deputado não é agora, né, que eu fiz o desafio, mas foi durante 2 anos. Deputado, eu estou perguntando se é 1 milhão Carimbaram, ou 56 milhões. carimbaram. Então, os 1 milhão ou 56 e sabe milhões... Quem carimbou? Isso justifica o Sabe quem carimbou? Isso justifica Não, já tinha repetido 12 vezes. Não, então também, estou repetindo 12 vezes. Sabe quem carimbou? Sabe quem carimbou? Porque eu deixei a Assembleia e fui para a CECID. Porque comigo na Assembleia não vão falar essas coisas 2 vezes. Fala uma, eu faço contraponto com a verdade. Só com a verdade. Marisa, aqui está. CPI dos grãos é verdade? Um dos poucos políticos de Mato Grosso que tem coragem de vir a público dizer: eu errei. Você já viu? Falo, eu errei, pedi perdão a Cuiabá. Eu errei ao deixar a prefeitura de Cuiabá em 2010. Você vê outro falar Por isso que é um homem hábil. Tá? Por isso que é um homem hábil. Então, mas não tem de justificar com 56 milhões. Não vou justificar. Eu não vou, enquanto for líder, vice-líder ou da base do táxi, eu não vou permitir que ninguém suba a tribuna e fale algo que não seja verdadeiro. E trato com elegância, com educação. Eu procuro não faltar, até porque a deputada é mulher. Então eu tenho mais cuidado com as palavras com ela. Eu tenho mais cuidado. E uma mulher que conseguiu se desvincular de uma porção de coisas. Então merece. Então eu procuro
é tratá-la com respeito, eu acho que você não de falta, forma não. altaneira, né? Como também traz os demais colegas. Mas não vai falar, não vai consolidar uma mentira na minha presença, não vai. Aí eu voltei dia 2 de abril. Quando eu comecei a ouvir aquelas coisas todas, eu comecei a me beliscar. Eu estou onde? Onde é que eu estou? Um governador que foi o governador que convocou mais policiais militares do que os últimos 3 governadores juntos. Um governador que implantou 205 leitos de UTI, mais do que os últimos 5 governadores juntos. Um governador que, com todas as dificuldades, paga os salários constitucionalmente em dia. Um governador que mais fez asfalto na história de Mato Grosso. Um governador que fez o maior programa de agricultura familiar da história de Mato Grosso. Um governador que construiu 46 escolas estaduais. Tirou a escola militar de 1 para 9. Fez 9 escolas técnicas, mais do que todos juntos. Que é isso? E o mote anticorrupção? Ué, ele é o maior combatedor da corrupção nesse estado. Você conhece alguém? Você conhece alguém hoje que mais combateu a corrupção que Pedro Táxi? Júlio Campos foi? Jaime, Mauro Mendes, Dante, Bezerra, Scalope. Scalope? Por que o Não, Scalope? antes foi no Ministério Público. Antônio Hans, Paulo Prado. Quem que é o homem que tem a marca de combater? Você colocou, coitado de Scalope? Porque ele é membro do Ministério Público. Certo? E foi meu candidato em 90 a governador. Estou te perguntando, quem que tem a marca de combate à corrupção? Quem que tem? O Pedro Táxi. Tá. Tinha. Agora estou te dando a oportunidade de você citar alguém que tenha mais que ele. Você consegue? Não. Na verdade, como é que você discute com um professor de história e hábil como você? E eu não sou a deputada, né? A única coisa, no momento de esperança. Você é mais sabido do que pensava. Mas esperança, no momento de esperança, de escândalos, você acha que esse jogo que você está vendo do mundo, não é só no Brasil, em Mato Grosso, se repete? Porque esses discursos se repetem, né? Como é que o eleitor hoje vai para a urna sem esperança nenhuma? Por que sem esperança? Você não acha que tudo que você está vendo hoje dentro do Brasil, tudo que você está vendo, como essa Lava Jato, mesmo para quem amou e acreditou que podia viver um mundo melhor, se não fosse esquerda de centro, mas um pouco mais à esquerda, ou tem que conviver com a direita extrema, que também não constrói o equilíbrio. Como é que você fala, por exemplo, você que está candidato à reeleição? O que você acha que o eleitor precisa? Eu, no meu ponto de vista, como eleitora, eu acho que o eleitor hoje quer esperança. Só esperança. Porque está tudo muito confuso. Você não vê mais, quando você fala em números, a gente só discute números, até acredita que 1,56 se é menor o erro acaba. Então, como que é esse... O que você fala para o seu eleitor? Por que você tem ainda confiança em política? Primeiro, porque a ditadura é muito pior que a política. Menos assim, A não ser que alguns saudosistas queiram retomar, né? O fim dos sindicatos, o fim da liberdade de imprensa, é um absurdo. Né? Então, a democracia tem deficiências? Tem. Ela se resolve com mais democracia. Por que não tem esperança? Ontem o governador Pedro Táxi disse: eu fiz uma inovação em Mato Grosso. Táxi disse: eu implantei 40 escolas em tempo integral. E se eu for reeleito, eu vou implantar 100 novas escolas em tempo integral. Eu quero o Wilson. Certo? O governador Táxi já está bem definido. definido. Tá bom. Eu quero o Wilson. O governador Táxi é um homem que tem números e mostrou esses números. Eu quero o Táxi, o homem que é vice-líder, mas é ex-prefeito. Inclusive de vez deputado. Marisa, primeiro eu quero até dizer por que eu sou candidato. Eu sou candidato primeiro porque eu sinto que eu tenho vocação para a vida pública, eu gosto. Eu comecei em 80 a servir no Exército, eu fui voluntário. Depois de 81 eu já era professor interino. Depois em 83 eu já era professor concursado da rede pública estadual. Depois em 88 fui eleito pelo povo de Cuiabá vereador e estou aí até hoje. Muito bem. Por que eu quero voltar? Primeiro que eu quero fiscalizar o governo se ele vai de fato aplicar o crescimento de 0,5% anual no duodécimo da educação. Eu sou autor de uma emenda à Constituição, ao artigo 245 da Constituição Estadual,
que obriga o governo do Estado, independente do nome, nos próximos 20 anos, a incrementar minimamente 0,5% ao ano para a educação. Isso representa de 50 a 60 milhões ano. Foi isso que permitiu o Táxi fazer 46 novas escolas. O Táxi fez 21 escolas a cada 28 dias. Vamos para frente. Vamos para frente. Então, eu quero fiscalizar se realmente a educação vai receber esse recurso. Segundo, na educação eu tenho um trabalho... Você vai fiscalizar o VLT com o Mauro? Ou com o Wellington? Vou fiscalizar com o Pedro. Ou com o governador? Eu tentei tirar do Também papel, acho. né? Tentei retomar, fui secretário, tentei retomar. Outro assunto. Ainda que seja verdade, era impossível. Os estudantes que têm dislexia. Nós temos de 4 a 8% dos estudantes que têm dislexia. E ninguém, inclusive, discute, né? Ninguém nunca viu essas crianças. São tratadas como retardadas, como menores nas escolas, sofrem bullying. E aí eles ficam deprimidos, não querem ir à escola, evadem da escola. E eles têm um coeficiente inteligente acima da média dos seus coleguinhas. É um Steve Jobs, é um Picasso, é o Lewis Hamilton, é o Einstein. São disléxicos. E fizeram sucesso, são gênios, certo? Então, quero continuar esse trabalho de inclusão, que a escola seja democrática de fato. Só que o professor não foi capacitado para isso. Então, eu vou continuar buscando a formação continuada, a capacitação dos professores, os laboratórios para diagnóstico de dislexia, não só síndrome de Down, dislexia, todos esses. 14% da população brasileira tem um tipo de deficiência. Então, eu atuo nessa área aqui. Terceiro, a grande maioria dos deputados é do interior. A grande maioria é do interior. Você acha que vai ter muita renovação? Daí você, olha, o povo... São 20. Por exemplo, eu fiquei surpreso com o percentual do procurador Mauro na pesquisa Ibope. 21%. Eles estão, inclusive, discutindo isso, porque, na verdade, já só fazendo esse apêndice aqui, faz. Porque, para mim, é muito interessante até aprender com isso. Não existiu a gente fez essa discussão, eu e o Onofre com o Igor Tax, lá na Band, não teve um fato novo que pudesse pontuar, não o procurador Paulo, o procurador Mauro, mas todas as outras pessoas, como a ex-reitora, colocou a Selma já em quinto, que vivia em segundo. Tudo bem que estava sempre ali brigando o Nilson Leitão, o deputado federal Nilson Leitão, com a Selma. Mas de repente ela pular para o quinto, o Fávaro ficar atrás de pessoas que com maior respeito mesmo, mas falando de visibilidade. Fica atrás de pessoas que a gente não conhece muito direito, não tem nomes cristalizados. Então, não é só o procurador a surgir em segundo, né? É não ter tido nenhum fato novo, político, para colocá-lo e colocar todas essas pessoas atrás. O fato novo é que ele nunca tinha sido incluído para senador. As pesquisas anteriores de institutos diversos... Ele tem uma imagem cristalizada de disputa aos Não vou responder para você a pergunta. Por quê? Foi a primeira pesquisa que colocou o procurador como senador. Todas ele era colocado como governador. E a Selma está em quinto, mas embolado os três. Nilson 16, Maria Lúcia Cavalli 16 e Selma 15. Então estão empatados rigorosamente, tecnicamente. Então, na verdade... Ele está com 16, não, o Nilson está com... Na verdade, o Jaime aparece com 34, o procurador com 21, aí os três empatados. Nilson 16, Selma 15 e a ex-reitora 16. Então, você pode dizer que a Selma e o Nilson estão em terceiro. Tá? Bom. Brigando aí quem vai disputa a segunda vaga? Ou o procurador, você acha? Não sei se o Jaime também está consolidado em primeiro, né? Então, estou pensando, gente, o que é que está na cabeça do povo, eu não sei. Quando você diz qual o percentual de renovação da Assembleia, não sei. Aí eu citei, veja o caso do procurador. Ninguém contava o Mauro como um candidato potencial. Eu disputei a eleição passada da prefeitura com o Mauro, o procurador Mauro. Como eu disputei com o Mauro Mendes também em 2008. Disputei já com meio mundo aí. Mas o procurador Mauro, ele pontuou muito bem na disputa pela prefeitura. É que como ele deve estar na sexta ou sétima campanha, já há uma cristalização dele. Que são aqueles 28% de cristalização. Há uma parcela da sociedade local e regional que já deseja dar a ele uma oportunidade. Ele sempre foi voto de protesto, né?
Não, tem muito voto de qualidade para ele também. Claro, Também ele tem. disse que o voto de Conheço. protesto não é de qualidade. E como agora... Os estudantes fazem sua Às vontade vezes, da não, tem universidade. voto de protesto em rinoceronte, em jacaré, em cavalo. Deus se perdoe. Então, Égua, de gente jumento. inteligente. Marisa, presta bem atenção. Esta eleição para o Senado não tem ninguém seguro, não. Senador Jaime que trabalhe. Você acha que ele está trabalhando? Trabalhe mais nesses últimos 35 dias. Ninguém, não é porque ele saiu com 34 do Ibope, quer dizer que ninguém está seguro. Como ninguém está seguro para estadual, não tem eleição ganha. A mais ganha que eu vi foi em 2002, Dani de Oliveira para o Senado. 2 vagas, perdeu para Séries e para Jonas. O mais ganha Dani, perdeu, então não dá para continuar. Eu acho que o índice pedido de renovação ganhou e o Antero vai dormiu o ficar senador e o Antero levantou o senador. eu acho que vai entrar em torno de 50%, vai ser um percentual de renovação. Então é muito alto. É bom, Muito é bom alto, que seja muito alto. alto. É bom. Bom, eu acho que você tem aqui Telalã falando. Eu gostaria que a parte, e agradeço Não, de Alana não profundamente. falamos ainda. De Alana Maluf? Você quer falar? Do que eu não quero falar? Tá, então vamos fazer o seguinte. Você só está proibido de trazer, ainda que me deixe profundamente feliz quando você fala da questão da mulher e nos coloque a todas empoderadas, eu fico muito feliz. Bom. Só não quero que você me pince a Marisa Batalha jornalista Tá. e a jogue dentro do seu plenário. Fica tranquilo. Tá? Vamos lá. Nós temos discutido teve uma CPI dos grãos que acabou sendo implodida dentro da Assembleia e até por eu, jornalista, desses mais de 30 anos que eu estou aqui. Isso é sobre a Alana Maluf? Acho que você foi hábil demais, né? Tinha uma terceira, tinham 3 CPIs em andamento, e aí tinha que uma ser arquivada para que outra entrasse, tinha uma com 10 assinaturas e você queria a partir de 2011 e tirasse o governador Pedro Táxi da mira. Enfim, mostrou que veio um homem hábil e sagaz. Depois vocês tornou a fazer a mesma queda de braço para a Janaína, acho que nessa terça-feira agora, por conta das delações de Alana Maluf e do Permínio. Eu acho que a pergunta que todo mundo faz é que você está repetindo o tempo todo. Hoje você saiu já de uma entrevista que o outro perguntou assim: olha, Botelho disse que lá na Assembleia não passa o parcelamento, ponto, porque o Rogério Galo não explicou. O VLT eu não sei, eu até tentei, mas também uma coisa que não foi discutida. Alana Maluf e Permínio, isso não discuto se é verdade ou não. Esse não é o papel do jornalista. Mas eu posso perguntar ao deputado e um homem leal se isso não enfraquece, não fragiliza nesse processo de reeleição ao Táxi. Bom, primeiro, em relação ao Botelho, ele está completo de razão, assina embaixo, nós vamos levar o secretário Galo lá. Aliás, o secretário Galo tem sido figura permanente na Assembleia. Ele é um homem bom. Tranquilo, vai ser convidado, não precisa nem ser convocado. Galo vai, se precisar ir Guilherme Maluf vai, se precisar... Você falou Galo vai já por causa do galinho? Porque ele é Só para tirar você do sério. Luiz Rogério Galo, que é um talento, é um fato novo, esse garoto merece ser observado. Então, o Botelho pode dormir tranquilo, que o Galo vai lá tantas quantas vezes for necessário. Para explicar esse parcelamento. Ok. Com relação à delação do Alan, eu não conheço do Permínio, você não conhece e ninguém conhece. É sob sigilo. Certo? Então, como nós estamos vivendo um período eleitoral, né, e parece-me que a delação foi homologada, parece-me porque não tem nada confirmado, em abril. Eu pergunto, por que esse assunto não veio à tona desde abril, passando pelo início de maio, passando pelo meio de maio, passando pelo final de maio, pela primeira semana de junho, pela segunda semana de junho, pela terceira semana de junho? Quando é que não foi falado? Por que veio a delação? A homologação chegou agora. Quando é que não foi falado, Wilson? Bom, eu, pelo menos, não... Tem sido falado constantemente. Deixa eu só terminar. Tá, veio no período eleitoral. Você tem mania de bater e falar assim, viu? Não falou. Falou muito. Bom, eu não vi. Não vou dizer que não falou, mas eu não vi. E com essa intensidade que está aí. Bom. Então está no período eleitoral. Isso. Quer dizer, então uma coisa eleitoral, que nenhum site mostrou a delação, nenhuma revista mostrou a delação,
nenhuma rádio mostrou, nenhuma TV mostrou a direção. Dizem que existe a direção, mas tudo bem, não vou entrar no mérito da direção. Eu tenho curiosidades. Primeiro, ora, por que o Alain, e eu conheço o Alain há muito tempo, foi meu aluno. Alain Maluf foi meu aluno. Você Lá deve ter dormido no formal. Sim, eu comecei a lição com 19 anos. Eu falei para você aqui, servi quartel, fui dar aula. Minha paixão foi dar aula. Sempre sonhei em ser professor. Nunca quis ser médico, empresário, eu quis ser professor. Eu acho a profissão mais linda do mundo é ser professor. Muito bem. Então, o Alain foi meu aluno, lá nos anos 80. Quase toda a família dele estudou comigo. Muito bem. A minha curiosidade é, por que o Alain não usou esses documentos para se defender junto ao Ministério Público e junto à 7ª Vara Criminal da capital, onde... Só um pouquinho. Por que o Alain... A minha curiosidade é só essa. Por que ele não usou, Marisa, esses documentos, essas provas todas, para se defender na justiça, onde ele acabou sendo condenado? Ele poderia ter sido condenado a uma pena menor ou ser absolvido se ele tivesse rigorosamente isso. Então, quer dizer, ele atravessou todo o processo judicial, foi ouvido pelo Ministério Público Estadual, foi ouvido pelo GAECO, foi ouvido pela Justiça e teve direito às suas defesas, às preliminares, às últimas considerações. E ele aguardou tudo isto, foi condenado, e só agora que ele trouxe os documentos e as verdades à tona. É só essa curiosidade. Eu não estou dizendo que não há delação, não estou dizendo, então não vou entrar no mérito da delação. Agora, delação tem que ter prova, tem que provar. Bom, eu acho que qualquer, e aí eu vou repetir o que isso está exaustivamente. O Alain já está aqui dando quase o assessor dele, o Abdala. Para morrer, porque ele tem uma agenda lotada. Eu acredito, só para a gente fechar isso, eu acredito na justiça e acredito que nenhuma delação seria homologada na Procuradoria-Geral da República sem provas. Sem provas. Ok. Tá. Que isso também não significa nada, isso é só o início de uma discussão. O que você faz o que você está falando de intensidade enquanto político, enquanto jornalista, eu disse que isso já está um ano rodando. Eu acredito só que ganhou. Mas a homologação aconteceu de abril de 2018. Mas está rolando um ano. Mas não vi a homologação. Não. O quanto Marisa, você tem que informar, você está me desinformando. Não, então eu vou te informar. Você é um profissional de informação. Eu estou te informando. A homologação está rolando um ano? Não. Está rolando um ano um depoimento dado à doutora Selma na 7ª Vara Criminal dizendo sim, havia sim uma ligação com o táxi. E nós tiramos a Rêmora e a Operação Rêmora que descobriu o seu 1 milhão dos 56 que seriam roubados, seria uma alternativa encontrada para as pessoas que ajudaram o táxi na campanha de 2014. Isso está, então, agora, a homologação... Como é que você sabe que seriam roubados 56 milhões? Você que acabou de dizer isso. Olha, você disse que a operação desmantelou um processo que poderia chegar a 56 milhões. 56 milhões são as obras, é o pacote de obras. Então você ia roubar todo o pacote de obras? Você ainda está justificando 1 milhão com 56? Não desinforma, meu jovem jornalista. Não justifica roubo. Claro, ninguém está defendendo roubo. Não, mas você nem eu. Mas tem que ser, então não joga no jornalismo tem que ser preciso. A intensidade das delações. Você acabou de dizer que seria roubado 56 milhões. Você quer voltar aí? Você está dizendo que as redes de controle... Isso é gaguejar. Não, isso é uma voz louca. Não adianta. Você não está lá. E eu não sou e nem eu sou a pessoa que você disse. Marisa. Eu não vou colocar água podre que o Rabelo colocou para você. Eu mesmo. Aliás, você só colocou água boa aqui. Graças a Deus. Você não é mais prefeito. Vamos embora. Agora o Abdala está enchendo o saco. Vamos embora. Vamos terminar. Abdala, então eu gostaria, depois que nós ficamos aqui, eu penso que há muito tempo, que eu tenho visto você fazer esses embates bastante na Rádio Capital com o Paulo. Apesar de que... É outra revelação, bom menino, muito competente e muito honesto. Na verdade, eu não sou polêmica, e o Paulo é muito mais.
Eu só poderia, nesse momento, só te agradecer. Agradecer Eu por que ter agradeço. sido, né, Eu a que primeira agradeço. pessoa Eu que está agradeço. aqui. E, obviamente, deputada Janaína, eu gostaria muito de que fosse a próxima convidada para ver como é que deu isso aqui. Eu adoraria saber como é que vai acabar essa queda de braço. Não. Você está nomeada, Oba. da minha parte, Oba. não sei se a deputada concorda, se ela concordar, eu fico satisfeito em ser o árbitro da questão. Tá? Vou pegar seu celular, seu WhatsApp, vou te Já passar aqui tem. agora, tá? Porque eu começo aqui esse áudio. já te liguei hoje eu começo duas vezes. esse áudio com a fala da Janaína. Ela falando, hoje deve ter sido um dia muito ruim para o deputado Wilson Santos. Se você está achando que o seu é ruim, imagine o de Wilson Santos, que agora houve homologação da delação dos Alan, da delação não sei o quê. Gente, mas você fez isso a vida inteira com o Mauro. Você sabe que o Mauro está na campanha? Você sabe que o Mauro está disputando o Qual, o governo. procurador? Não. Mauro Mendes está na campanha no governo por causa de um homem chamado Wilson Santos. Claro! De tanto você chamou ele e fala assim, para, Mauro, para, não fala mentira que você vai ficar contra o táxi. Você lembra que você fala assim, Mauro, você é uma pessoa que é tão amigo. Você chamou ele tanto que ele veio. Ele já estava com a primeira etapa do plano desde quando desistiu de ser candidato na última hora para deixar o Pedro sem alternativa. Ali foi o primeiro ato, esse é o segundo. Mas eu quero te agradecer, tá? Olha que bacana. Eu tenho matéria por uma semana. me colocar à sua disposição, estou pronto para vir aqui mais vezes. Eu vou ser a árbitra. Você será o árbitro. Eu sugiro uma pauta hoje, vá ao promotor de justiça Marco Aurélio Castro e peça para ele esclarecer se foi 1.500.000 ou 56. Eu posso Tudo é pedir, roubo. posso Tudo pedir é para roubo. Janaína. Tem que ser Tudo pedido. é roubo. Ah. Que bom. Tudo é roubo. 30 milhões é roubo. Sim. Os O senhor outros está da falando casa- com um moço que abriu mão de 7 milhões de reais. Eu não aceitei o FAP há Passou pra 24 mim. anos. Então, não tem essa É, tendência, tem essa índole. você, acho que foi você. As únicas pessoas que abriram mão de aposentadoria. São 5. Você, Séries, Zilda, Zilda, Verinha Ei. e Antônio Joaquim. Antônio Joaquim. Nem sou do tempo de Antônio Joaquim que a gente bebeu muito na morada do outro. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Abraço. Eu te passo.